Fala, Moreno! Ó, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast. A gente vai conversar mais um pouco aqui, você conhecer mais alguém do nosso time, alguém muito especial, e para que você compare também o nosso trabalho, o nosso dia a dia com o seu, as peculiaridades que a gente tem, aquelas coisas que a gente tem em comum, que a gente tem diferente, e sobretudo, o quão é gostoso você estar no ambiente de trabalho que você deseja, que você sabe por que faz o que faz. Bom, sem estender muito, vou apresentar para vocês daqui a pouco uma pessoa muito especial, uma pessoa que chegou primeiro como um consultor nosso, ajudando a gente ali a tocar as primeiras coisas, as primeiras ideias, na verdade me ajudando, começou comigo, sendo meu mentor também, me direcionando, que não é fácil, né, ser meu mentor, porque eu sou muito teimoso, vocês já sabem disso, mas vamos ouvir ele, que é um cara muito experiente, um cara que tem um currículo invejável, alguém que eu admiro muito e que também é, por coincidência ou não, o meu irmão mais velho, Sami Maluf. Sami, seja muito bem-vindo, um prazer estar com você aqui, meu irmão. Obrigado, Marquinhos. Marquinhos é como eu chamo, é só pros íntimos, Pros né? íntimos, O prazer verdade. é todo meu irmão, estar aqui contigo. Valeu. Samis, e como eu chamo de Samis, né? Sami, cara, você veio de uma empresa que tem... Você já vem do segmento de educação, você já foi bancário. Conta pra gente um pouquinho, antes de eu perguntar, conta pra gente um pouquinho aí desse teu histórico profissional, pela função que você já passou, até chegar a gente. Conta aí. Legal, Marcos. Cara, eu comecei como estagiário da Caixa Econômica Federal, atendia lá no Centro de Atendimento ao Trabalhador, era um monte de gente sendo atendida para PIS, seguro-desemprego, fundo de garantia. E eu imagino então, que faz fila... bastante tempo, não tinha nem computador na época, né? Muito provavelmente. Tinha computador, aquelas caixas gigantes e tal, mas era muita gente, então eu comecei atendendo as pessoas, Legal. pessoas muito simples, então era muito legal esse contato com aquelas pessoas, aprendi muito nessa época. Depois fui para o Banco do Estado do Maranhão também estagiando, depois eu fui para o Bamerindos, aí o Bamerindos foi comprado pelo HSBC, então eu fui bancário por 14 anos, comecei como estagiário e saí como gerente geral de agência. Nesse meio tempo eu comecei a dar aula numa universidade, no curso de administração, e aí começou meu primeiro contato com a educação, pela qual eu me apaixonei também. Então o mercado financeiro ele foi um trampolim muito importante, foi uma escola que me ajudou a entender o mundo, né, como ele realmente é, a entender as particularidades das empresas, das pessoas, a desenvolver o meu lado relacional, a me ajudar a me tornar vendedor, porque no final das contas todos nós somos vendedores, e a educação me ajudou a entender de propósito, né? Apesar de que o banco, eu tinha muita clareza que o banco tinha alguns propósitos, eu tentava juntar. O banco, o pessoal fala, pô, banco é mercenário, banco só pensa em dinheiro, o capitalismo puro e simples. Não é bem assim, né? Por trás existem pessoas e pessoas têm propósitos e os propósitos se cruzam ali com os propósitos dos clientes. Então isso é legal. Então o propósito, mas de verdade mesmo, eu comecei a conhecer com a educação. Porque a gente transformava a vida, via os alunos chegando cru ali na sala de aula, e aí ao final de um determinado ciclo, esses alunos saíam melhor do que entraram. Legal. Então isso era muito bacana, que tem muito a ver com o que a gente faz hoje na Marcos Maluf, né? E aí, um belo dia, surgiu uma pessoa na minha mesa, lá na agência do banco, e muito cansada e tudo. Eu digo, puxa, por que você está tão cansada? Ela disse, não, porque a gente está... Há 6 meses, eu estou acumulando a função, já há 6 meses, de diretora do colégio e diretora da faculdade. Eu digo, puxa vida, mas por quê? Porque a gente não encontra um diretor com o perfil que a gente quer. Aquilo me deixou curioso. Eu digo, mas que perfil que você quer? Como assim? Como assim? Porque não acha um diretor? Na minha cabeça, o diretor é um cara acadêmico, né? E, puxa, tem tantos acadêmicos aqui. Ela, não, porque a gente quer alguém com perfil gerencial, de gestão. A gente está profissionalizando o time de gestão das faculdades, a começar pelos diretores. E aí ela me olhou assim, se tu não queres participar do processo seletivo? Eu digo, nossa, como assim? Sem uma música lenta, nada assim, bate pronto. Me fale mais sobre o cargo. Aí ela começou a me contar e tudo, eu digo, puxa, que legal isso, hein? Tá aí, gostei. Mandei o currículo, entrei no processo seletivo, 2 meses depois de passar por várias entrevistas, me fizeram uma proposta. Então aí foi a minha primeira grande decisão. Abrir mão de 14 anos de banco e migrar para um mercado completamente diferente, um segmento completamente diferente do de banco. Apesar de ter sido professor, né, mas agora eu ia assumir uma posição mais importante, coordenar um cargo de gestão, né? Uma estrutura numa instituição de ensino superior. Então era tudo muito novo. E eu estava saindo de uma multinacional para ir
na época, de uma empresa de educação que, apesar de grande, ainda estava se profissionalizando. Então, foi um choque muito grande para mim naquela época. E eu tinha 2 opções, né? Ajudar a transformar essa empresa, ajudar essa empresa a chegar onde ela chegou, né? Junto com todas as outras pessoas, ou voltar para o meu conforto numa instituição que já estava muito bem estruturada, com processos desenhados, mas ficar ali como gerente geral de uma agência, e era o que eu podia chegar na cidade naquele momento. Então eu decidi migrar. Então, aos 35 anos de idade, eu resolvi migrar, tomar essa decisão, conversei com algumas pessoas e fui para o mercado de educação. Mesmo diante da decisão tomada, né? Mesmo, deu medo? O que te assustava, o que te preocupava, né? Eu acho que o medo é muito comum e você deve ter enfrentado, obviamente, isso. Mas o que te preocupava nesse cenário? Marcos, cara, eu nunca fui medroso, para te falar a verdade, nessas transições. Eu lembro de uma vez, eu tive um chefe, um gerente, que era o gerente geral na época, era gerente de PABs, de postos de atendimentos bancários do banco. E eu conversando com ele, a gente era muito próximo, e eu disse para ele o seguinte, que eu não tinha medo de perder o emprego. Legal. Ele chegou para mim, pô, mas tu é muito... Ele usou um termo lá como se eu fosse muito seguro de mim e tal. E eu disse, não, cara, é porque eu sou melhor do que muita gente. Falei assim pra ele, sim, mas sem sabe, com a intenção, vaidade, nada disso. Mas é porque eu me sentia dessa forma. Preparado. Então eu tenho muito a oferecer, então eu não vou ficar desempregado. E eu falei isso pro meu chefe, que loucura isso. E quando eu fui fazer essa transição, não foi um medo que bateu, foi foi olhar para trás e dizer assim, puxa, eu tô abrindo mão de 14 anos de carreira, tô deixando tudo para trás, eu pedindo conta. E nessa jornada eu deixei algumas pessoas que ficaram no banco, que deixaram de aceitar ofertas, porque eu as convenci de ficar no banco, né? As pessoas ficaram porque eu disse, cara, fica, tu vai trocar 6 por meia dúzia, você vai sair desse banco, vai para esse outro. Qual vai ser a diferença? Isso vai transformar a tua carreira? Então, sempre pensando em carreira. Sim. Aí, quando eu tomei a decisão de sair, essas pessoas chegaram para mim, poxa, engraçado, Samir. Tu me convenceste a ficar no banco e agora tu tá abandonando a gente. Então, isso me tocou. E claro, né? Porque, assim, a empresa, a gente se apega à empresa, a gente gosta das empresas, mas quem faz a empresa são as pessoas. Eu falo muito que ninguém é fiel ao CNPJ, é fiel à CPF. A CPF. Tu falou uma coisa muito interessante, Samir, e é uma coisa que a gente defende muito, né? Essa questão do... As pessoas, elas não percebem, tipo, o tamanho e a importância que elas têm. Então, existem dados que apontam que os profissionais que trabalham exatamente como você acabou de falar, sem medo de perder o emprego, eles tendem a produzir, ser melhores em produtividade em até 70%, 80% mais do que quem trabalha com medo de perder o emprego. E eu sei que falar essa expressão, medo de perder o emprego, pode soar pesado, mas como é que você vai trabalhar sem medo de perder o emprego? Na hora que você entende que você é bom, que você faz a diferença e que você faz resultados diferentes. Então eu tenho certeza que tu não tinha uma entrega mediana para pensar isso. Porque o profissional, para pensar desse jeito, ele tem que ser grande, ele tem que ser bom. E é aquilo que a gente fala sempre, que todos os nossos alunos podem sim ser acima da média. Ninguém é obrigado ou precisa ficar na mediocridade, entregando sua meta, precisa entregar além da meta. Lembrando, quando eu falo de meta, eu não estou nem falando de números, mas eu estou falando que é preciso entregar além da meta. A meta não é o nosso ponto de chegada, a meta só faz parte da nossa trajetória de sucesso. Ela não é o nosso ponto de chegada, preciso entregar sempre além da meta para que você se sinta confortável e possa trabalhar sem medo de se perder o emprego. Porque se hoje, onde você estiver, não tiver mais espaço para você, tá tudo bem. O mercado te quer, outro mercado te conhece e vai ter sempre uma porta aberta para você. Perfeito isso. É exatamente isso. Então, você ficou com esse sentimento pelas pessoas que você liderava lá, e aí isso te colocou uma pulga atrás da orelha, te deixou um desconforto por ter pedido para elas ficarem, e você mesmo acabou tendo que sair para seguir um novo projeto, um novo propósito seu, né? Mas fala pra gente, é muito diferente a educação do mercado financeiro? Eu sei que eu tô na educação também, mas onde você tá é uma educação inclusive mais formal. A gente falava onde você estava, né? De universidade. Você sentiu muita diferença nesse começo de transição aí? Olha, a principal diferença, Márcio, que eu senti foi o nível de profissionalismo na época, por sair de uma multinacional para uma instituição de ensino superior. Então, esse foi o primeiro impacto que eu tive. Aquele contato direto com os alunos reclamando de tudo, e tendo acesso direto aos diretores. A relação dos alunos com os diretores das faculdades hoje é muito diferente da época que eu fiz faculdade. Então, essa relação muito próxima e, às vezes, até
num nível até informal demais, isso me assustou um pouco, né? Porque realmente não tinha muita formalidade, os alunos se aproximavam muito, e as pessoas que estavam sendo lideradas também eram diferentes. Não em termos de níveis, mas por virem da área acadêmica, por não ter tido uma experiência com a área de gestão, que é muito diferente de vir de um banco onde você é cobrado por metas, desafios, você tem diversos produtos para vender, e você cobra, e as pessoas ali estão acostumadas com essa cobrança. E na educação era mais low profile, ou seja, as pessoas reagiam, mas não estavam acostumadas com uma cobrança mais incisiva. Então eu tive que adaptar o meu estilo de gestão. Até porque o mercado financeiro é muito intenso, né? Muito. No mercado financeiro a gente não tem tempo para parar, é uma coisa atrás da outra e tá tudo bem, é muito dinâmico, né? E alguns outros mercados não são tão assim, mas não eram, eu acho, e acabaram tendo que se adaptar para poder gerar cada vez mais produtividade. Exatamente. Mas quando você saiu de lá, né, enfim, foi tocar teus projetos, cara, me fala uma coisa, agora que você tá aqui, né, eu sei que você já era nosso consultor, você começou fazendo consultoria pra gente, começou ali me mentorando, eu imagino que eu deva ser um mentorando difícil pra caramba e tá tudo bem, a gente vai poder falar sobre isso, mas quando você contemplou com o meu time, com os meus meninos, cara, fala pra mim o que passou na tua cabeça, porque, pô, você sai de um nível, você cresceu lá dentro da universidade, né, se você chegou lá no grupo da grande executiva, tomadores de decisões estratégicas de uma faculdade, você estava acostumado a lidar sempre com grandes executivos, né. Quando você encontrou, entenda a expressão como uma boa expressão, esse bando de garoto, esse bando de menino aqui na empresa, cara, o que passou na tua cabeça? Fala pra gente, quantas vezes tu já pensou em desistir? Conta pra mim. É verdade, né? Eu nem terminei de contar a trajetória, mas a gente já avança nesse sentido, porque de fato, eu depois diretor de faculdade, fui regional, depois de regional fui diretor sênior de operações, e como head de operações, eu realmente tinha contato com o conselho, com o presidente da empresa, aquela coisa toda, e a empresa já estava num momento, né, de um nível de profissionalização muito grande e um nível de agressividade também muito grande. Evoluiu ao longo do tempo, então se no começo ela não era tão agressiva, ela passou a ser agressiva, né, porque o nível de profissionalismo ele avançou muito rapidamente nesses 13 anos que eu fiquei por lá. E quando eu vim para cá, primeiro fazendo consultoria, então eu já tinha uma ideia do que era a empresa. Me chamava muito a atenção, me chama muito a atenção a cultura, o clima organizacional da empresa. O quão leve, as pessoas trabalham com prazer, com gosto, não tem horário, não tem tempo ruim. Trabalham muito, né? Trabalham demais, viajam, passam dias, semanas longe das suas famílias, algumas delas, e fazem com prazer. Então, isso me dá muita clareza de que essas pessoas vivem por esse propósito. E como eu acredito muito no propósito que a educação traz, eu digo, cara, isso faz total sentido. Então, vir hoje trabalhar na Marcos Maluf, para mim, é um presente, que reúne tudo aquilo que eu acredito. Eu acredito numa empresa que é meritocrática. Eu acredito numa empresa onde o clima organizacional favorece a produtividade. Eu acredito numa empresa onde as pessoas buscam por desenvolvimento, por conhecimento, todos estão investindo na sua própria carreira, então, não esperam a empresa investir, e apesar disso, a empresa também investe na carreira dessa turma. Então, quem quer aprender, quem quer se desenvolver, tem a oportunidade de fazê-lo, né? Então, resumindo, clima, a dedicação, a raça, né? A resignação, acho que é uma palavra forte, mas essas pessoas são resignadas, são jovens talentos com grande potencial de crescimento e são pessoas que estão se preparando para levar a empresa para um próximo patamar. Então, eu estou entrando numa fase muito boa. O Gustavo, o Raul e outras pessoas que entraram mais cedo entraram numa fase mais difícil. Agora é fácil entrar na Marcos Maluf, né? Agora eu falo muito isso, agora é confortável. É mais confortável, né? Mas ainda tem muito por fazer. E isso é que é legal, apesar da empresa já estar num determinado patamar, a gente sabe que ainda tem muito potencial para crescer, tem muito por fazer, tem outros mercados a serem explorados, além do segmento bancário, a gente vem discutindo isso, e a gente está numa fase muito bacana. Ah, que legal. É muito bom ver alguém que, tipo, veio do mercado, assim, óbvio que acho que 100% do nosso quadro veio do mercado, mas alguém que veio, por exemplo, do segmento educacional,
você é a primeira pessoa que veio do segmento educacional. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz. Eu sei que a gente teve várias conversas, eu falei assim, cara, eu só não quero... Pô, eu quero você na posição, eu só não quero que a gente nunca tenha um problema em relação a isso. Eu tenho maturidade pra isso, você também tem um problema que eu acho que a gente nunca vai ter. Então, por isso, problema zero em trabalhar com família. Eu sou muito profissional em relação a isso. Mas... como é que tu encarou? Tu sentiu alguma dificuldade? Tu sente alguma dificuldade? E, cara, fica muito aberto. Aqui não é nada que combinado, nada ensaiado. Tu sente alguma dificuldade? Como é trabalhar comigo? Eu sei que não é fácil, porque eu acho que eu não sou muito normal, né? Eu não sou muito certo da cabeça. O Gustavo disse que quando eu fiz a cirurgia do AVC, ele fala que sempre ficou algum fio solto ali, ou remendaram um fio errado, que ele tem medo desse fio se soltar. Cara, como é de verdade trabalhar comigo enquanto teu irmão, mas também com esse jeito diferente de pensar, que eu tenho certeza que eu sou o profissional mais diferente que tu já trabalhou? Ou não, tô equivocado, me fala. Em primeiro lugar, Marcos, a gente se respeita muito. Sim. A gente sempre se respeitou muito, isso é a base para tudo. E quando a gente se respeita, a gente respeita tudo, inclusive as diferenças. Então tem hora que me dá vontade de dar uma surra. Pode falar. Né? De cinto, né? Eu digo assim, poxa, esse menino não apanhou quando era criança, eu acho que ele tem que levar uma surra agora, né? Tá na hora. Mas, brincadeiras à parte, o teu perfil é um perfil diferente. É um perfil empreendedor, é um perfil de visionário, é uma pessoa que tem grandes ideias, sonhos, visões. Você enxerga coisas que a maioria das pessoas não enxergam. E o teu raciocínio é muito rápido. As ideias fluem e aí você acredita, você falou num dos podcasts que eu tive a oportunidade de ver, de que quando você é tocado por Deus, você acredita que é tocado por Deus e vem alguma coisa que dá vontade de fazer, você vai lá e faz. Então, não é fácil lidar com pessoas assim, mas a gente tem que entender que pessoas assim é que movimentam o país. E eu sou uma pessoa que eu sei lidar com isso, mas eu sou um cara mais organizado, da organização, de fazer planejamento. Eu acredito muito que o planejamento e a organização, elas dão sustentabilidade aos negócios. Mas tem que ter o visionário para empurrar, para puxar. E a gente tem que lidar com os visionários. Os visionários pensam diferente, né? São muito hiperativos e têm ideias todo o tempo todo. E quem cuida do planejamento, da organização, tem que se adequar a isso, tentar aterrissar essas ideias e, cara, peraí. Organizar tudo, né, cara? Que a gente viaja. Tá com um monte de ideia aí, tudo. Cara, vamos sentar e vamos priorizar esse negócio. Então a dificuldade é essa, de tentar trazer para o centro, aterrissar e tocar a coisa da maneira mais organizada possível. Então esse é um grande desafio, mas é um desafio bom. Cara, né? E assim, então, diante disso, tô até surpreso, né? Você acredita naquela máxima que eu prefiro segurar um louco do que empurrar um bobo? Completamente, cara. É muito melhor. Você imagina se tu fosse parado. Primeiro, que não estaria onde tu estás hoje, né? Segundo, que ia ser um tédio trabalhar contigo. Então a gente tem que trabalhar com quem a gente admira. Então, apesar dessa desorganização controlada, se é que existe isso, mas é bom trabalhar com gente desse jeito, porque inspira, estimula, puxa, né? Então é melhor controlar, deixa voar, deixa vir as ideias, e a gente vai controlando ali, vai direcionando, né? Com a experiência, com o apoio de todo o time que já te conhece pra caramba também, sabe como tua cabecinha funciona. Eu costumo dizer que ele é cabecinha de tomate, que tem um monte de semente ali dentro, brota coisas novas todo tempo, mas é muito melhor, né? Segurar um louco, visionário do que empurrar um tolo, travadinho, um bobo, tolo. Né? É isso. Cara, Samir, quando eu fui anunciar pro pessoal, o pessoal já te conhecia, o pessoal já conhecia Samir porque ele já fazia prestava consultoria pra gente, né? Já tinha começado a mentorar, ele mentorava o Gustavo também. E quando eu não fui anunciar, na verdade, tipo, ele não foi a minha primeira opção, porque eu não imaginava ele. E não imaginava no sentido de que, cara, ele não vai aceitar, né? O meu pensamento era esse, ele não vai aceitar. E eu lembro que a Mariana chegou a comentar comigo, e o Samir? Eu falei, Mariana, o Samir não vai aceitar tocar o nosso negócio, ser o nosso CEO. E quando eu fui falar pro time, né? Todo mundo super teu fã, todo mundo já conhecia ele, gosta muito do Samir, todo mundo fã dele, não tem como não gostar. Ele é muito carismático, um excelente profissional de alto nível. E eu lembro que eu falei assim, pessoal, eu tô me demitindo da função, porque chega um momento que a gente precisa, no nosso nível de maturidade, entender a nossa limitação, né? Então, o meu conhecimento para tocar essa área em específico era para correr 10 quilômetros. Agora eu preciso, numa velocidade muito rápida, correr uma maratona.
E eu não vou ter tempo para parar e me preparar para correr uma maratona. Por isso eu preciso trazer alguém muito melhor do que eu para tocar essa área. Foi assim que eu anunciei a tua chegada, dado o respeito e a honra que eu tenho por ti, e sobretudo dado o respeito e a honra que meu time tem por ti também. Então, eu sei que não é fácil trabalhar comigo, mas eu acho que uma coisa que é legal é porque pra mim é muito claro a tua extrema importância e o quanto tu é melhor do que eu naquilo que tu faz. Pra mim isso é muito claro e meu problema zero com isso, né? Eu tento aprender o tempo todo contigo, te observando, te analisando, vendo inclusive como tu conduz as coisas. E agora que você assumiu, né, na verdade, esse papel de grande líder nosso, a gente percebe desde já as coisas começando a serem mais organizadas. E eu sei, é muito louco isso, porque tipo, eu sei que isso é extremamente importante, apesar de ser difícil eu conseguir fazer, mas eu sei da importância, do quanto é importante e do quanto isso tem organizado e tem feito a gente evoluir. Então, cara, de antemão, obrigado. A gente não tá encerrando o papo não, mas obrigado de verdade. Tá sendo uma oportunidade única aprender com você numa posição diferente. Sempre te admirei muito, mas quando tu trabalhava em São Luís ainda, que você, nessa ascensão dele, ele veio pra São Paulo, veio embora pra São Paulo. Mas quando você trabalhava em São Luís, eu era um garoto. Eu tava começando ainda no mercado financeiro. Eu lembro que eu era um garoto, então eu te vi lá. E hoje eu te vejo como meu irmão mais velho e como grande líder, por exemplo, de todo do nosso negócio, né? Você que faz a estrutura, todas as operações e cuida de todo mundo, né? Você é o CEO da nossa empresa, eu tô só ali do lado. Então, cara, eu falo isso com muito orgulho, assim, eu sempre fui muito seu fã, pra mim é um prazer imenso trabalhar do seu lado. Eu lembro que quando eu era criança, Samir sempre foi muito... Vocês sabem da minha história, vocês sabem que eu sou adotado. Enfim, Samir é meu irmão mais velho, né? De adoção também. Eles odeiam essa história, mas eu conto porque eu me orgulho muito da minha história. E eu lembro que Samir tinha um Chevette... meu irmão tinha um Chevette velho. E barulhento quando a gente era criança. E ele ia pra faculdade. Acho que ele ia pro trabalho, tu ia pra faculdade. Fazia o EMA, né? Universidade Estadual do Maranhão. E ele chegava muito tarde, porque a faculdade era à noite. E uma vez ou outro o carro dele também dava prego, deixava ele na mão, né? E quando ele chegava, toda noite eu ficava esperando ele. Eu era bem garotinho, devia ter uns 4 anos ali, 5 aninhos no máximo. Mas eu esperava ele chegar, porque eu vou contar pra todo mundo aqui, tá? Ele dizia que meu nariz era chato. Olha meu nariz, olha de perfil agora. E porque uma vaca pisou no meu nariz. E aí todo dia quando ele chegava da faculdade, ele vinha e apertava, ele dizia, tô afilando teu nariz, porque a vaca pisou no teu nariz, ficou chato, mas todo dia ele afilava, fazia um gesto de carinho. E esse gesto de carinho pra mim sempre foi muito importante. E agora lascou, né? E eu sempre esperava ele chegar pra ter aquele gesto de carinho dele, né? E é impressionante, e tu fala muito isso, né? Cara, como é que tu te lembra dessas coisas? Tu era muito pequeno e tal, mas são pequenas coisas que marcam a gente de verdade. Então, cara, você não faz ideia do quanto pra mim é prazeroso hoje ter você no meu time, ter você cuidando dos meus meninos, ter você me ajustando, ter você me disciplinando. Pra mim é uma honra ser disciplinado por você. E eu espero que a gente cresça cada vez mais juntos, né? Eu acho que você nunca trabalhou com alguém da sua família. Eu acho que, tipo, é a primeira vez. Como é que tá sendo isso pra ti também, cara? Saber que você tá trabalhando com teu irmão mais novo, tá trabalhando com alguém da tua família. O que passa diferente pra ti? Marcos, de novo, cara, assim, além do respeito, eu também tenho muita admiração por tudo que pelo homem que você se tornou. Que, de novo, poxa, sei lá, pequenininho, esperava eu chegar da faculdade, aí me abraçava, sentava no meu colo, eu ficava massageando teu narizinho, e a gente conversava, e aquele carinho que a gente desenvolvia ali, isso também me marcou muito, né? Eu já era praticamente quase um adolescente, né? 17, 18 anos, estava na faculdade ali, mas era um negócio muito forte. Então, para mim também era um momento muito importante. E aí, olhando para trás, e acompanhei tua trajetória mesmo, casando muito cedo, mas sempre acompanhei tua trajetória. Sempre sabia que, puxa, esse menino vai longe, ele é diferente, ele é curioso, ele é arteiro no sentido de... ele desmontava as coisas, montava e sobrava peça, mas se voltava para fazer, era uma loucura, e mexia em tudo e questionava tudo. Cara, ele já reunia habilidades enquanto criança que eu tinha certeza que ele iria muito longe, né? Com esse perfil, com essas habilidades. Então, a gente foi desenvolvendo essa admiração e acompanhando esse crescimento ao longo do tempo. Quando ele ingressou no banco, eu digo, puxa, que legal, porque eu também vim de banco, meu pai veio de banco, e aí ele começou a seguir essa carreira. Mas aí a gente começou a perceber de que, cara, não é isso. A praia do Marcos não é ficar atrás de uma mesa, obedecendo horário, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Isso não é o Marcos.
E aí eu vi essa mudança, essa transição. Ele começou a dar aula, começou a treinar as pessoas, a desenvolver esse outro lado, sempre falava muito bem, não tinha medo de falar em público. Então a admiração ela foi sendo construída ao longo do tempo. Então eu acompanhei todas essas fases. E agora poder trabalhar contigo e ver na prática ali muito mais próximo, conviver e ver no que você se tornou e o trabalho que você vem desenvolvendo com o teu time é motivo de muito orgulho. Então, para mim é um prazer enorme, não tenho dificuldade nenhuma, zero dificuldade. A dificuldade que eu tenho é essa que a gente sempre teve como irmão, Sim, e a gente está tendo agora como uma relação de liderado e líder. E tu sabe que né? isso é uma escadinha, né? Porque Gustavo me faz raiva, então agora tem tu, eu vou fazer raiva pra você. Então, fica claro. Pois é, eu acho que tem esse processo, né? Tá descarregando em alguém essa história. Então tem essa dificuldade e é bacana. Eu tenho zero problema quanto a isso também, né? Zero problema. A gente se trata bem, puxa tua orelha, tu fala o que tu tem vontade pra mim, a gente lida muito bem com isso e tá tudo certo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muita coisa junto, enquanto for possível fazer, né? É como você falou, se tem zero problema em trabalhar com família, Sim. se tiver que tirar, vai tirar e tudo mais. Para mim também isso é super resolvido e nada vai mudar a nossa relação. O amor que a gente sente um pelo outro. Pô, cara, isso é muito legal, porque é uma relação de muita maturidade isso. Porque hoje muitos profissionais não têm essa maturidade. Eu falo muito, sempre que eu tô conversando com gestores, eu falo, cara, o jogo precisa ser combinado. Ó, eu tô esperando de você uma entrega X. Então, se você entregar X, tá tudo certo. Se você entregar menos que X, a gente vai conversar. Se você entregar menos que X de novo, a gente vai conversar de novo. E talvez no terceiro menos que X, eu não consiga mais conversar com você. Eu acho que quando a gente alinha essa expectativa, né? E você usa muita expressão, vamos alinhar nossas expectativas. A gente não tem problema com a transparência. Hoje no mercado, Samir, existe A galera vai me matar quando eu falar isso aqui agora. Existe um discurso muito bonito da comunicação não violenta, não agressiva. Vocês devem ter ouvido isso, né? Sim. E eu acho muito bonito, mas tudo na teoria sempre vai ser muito bonito. Cara, vamos falar de gestão de pessoas? Na teoria, é lindo. Você pega um livro de gestão de pessoas, e eu não tô dizendo que o livro tá errado, mas é lindo. Só que, meu irmão, não é a vida como ela é, né? Então, eu acho que essa transparência, essa relação, eu acho que isso deixa as pessoas confortáveis, sabia? Sabe um problema que eu vejo muito, isso me aconteceu hoje em algumas instituições? É que, por exemplo, não existe uma comunicação muito limpa entre as pessoas, e aí o cara, às vezes, ele acha o tempo todo que ele tá com a corda no pescoço. E por quê? Porque não é comunicado isso de que, tipo, cara, não, tá tudo bem, foi só um mês ruim, foi só uma atitude ruim e o jogo segue. Então, eu vejo, às vezes, muitas pessoas no mercado financeiro achando que estão com a corda no pescoço. E como eu já transito muito bem em vários lugares, às vezes eu converso com o chefe do cara, como é que tá lá fulano de tal? Vou brincar aqui com o Gustavo. Como é que tá o Gustavo? Pô, o Gustavo tá bem, cara, uma vez ou outra, ele tem um probleminha na entrega, mas, porra, na maioria das vezes bate a meta. O gestor tá super feliz com o Gustavo, super satisfeito, e o Gustavo tá lá sofrendo de ansiedade, de angústia e tudo, porque não houve a comunicação como deveria ocorrer, né? Não foi comunicado, não ficou claro. E eu acho que às vezes a gente precisa ter cuidado com esse discurso da comunicação não violenta, porque parece que o tempo todo a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então a gente é obrigado a falar sempre assim, não pode alterar o tom de voz, tem que ter cuidado com as palavras que nós vamos utilizar, as palavras que nós vamos escolher na hora de nos comunicarmos com os nossos liderados. Mas, cara, isso tá tirando, tem que ter cuidado para isso não tirar a transparência do jogo, das coisas como elas são e da vida como ela é. Samir, meu irmão, obrigado por ter estado aqui com a gente. É um prazer mais uma vez estar trabalhando com você. Tenho certeza que 2025 promete muito pra gente. E, cara, pra gente encerrar, não sou eu que vou dar um recado pra encerrar. Eu queria que você desse um recado pra encerrar e mandasse um recado aí pra todos os nossos alunos do que esperar pra gente aí nos próximos anos, nas próximas etapas. Show de bola, Marcos. Obrigado. É um prazer estar aqui com todo mundo, compartilhando um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia. Gente, o mundo, ele tá ficando muito complexo. As pessoas estão complicando tudo, né? E a gente tem que descomplicar as coisas. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida pessoal, né? Desculpa, profissional quanto para a vida pessoal. E eu tenho uma máxima de que a gente tem que ser simples em tudo que a gente faz. A gente tem que se consumir menos com as coisas. Eu sei que não é fácil, né? A gente tem que transformar o complexo em simples. Se a gente é líder, se a gente é gestor, a gente não pode ficar criando complexidade na cabeça dos colaboradores. A gente tem que ensinar o básico, tem que fazer o básico muito bem feito e ir avançando gradativamente para continuar fazendo o trabalho de uma maneira simples, consistente, com coerência,
aderente com a cultura, com o seu propósito, mas a simplicidade, ela é a base de tudo, tá? E pensando aqui na empresa, na Marcos Maluf, a gente vai continuar firme com o propósito de transformar a vida, ajudar as pessoas a transformarem suas vidas. Não obtendo uma certificação, não tendo... não é o conhecimento pelo conhecimento, mas é tocando a vida de cada um e mostrando de que sim, é possível, todos são capazes, basta ter a predisposição para fazer algo. Se você tem vontade de transformar a sua vida, comece pela educação, né? A educação, de fato, tem muito poder e ela é uma das poucas coisas que ninguém vai poder tirar de você, né? Eu sei que é clichê isso daí, mas aqui na Marcos Maluf, com todos os projetos que a gente tem, a gente sentou para fazer nosso planejamento estratégico, a gente tem muita clareza para onde a gente quer direcionar a empresa, e a empresa está sendo direcionada tomando como base o nosso maior ativo, que são vocês, alunos, são vocês que querem realmente mudar de vida através do conhecimento. Então tem muitas novidades, tem muitos produtos sendo pensados e desenvolvidos, não só para o público bancário, mas para outros públicos também. Então vem com a gente que 2025 é o nosso ano. Bom, é isso. Muito obrigado por você que ficou com a gente aqui até o final. Bom, foi maravilhoso você conhecer um pouquinho mais da minha vida, da história do meu irmão, da família, da proximidade, dessa questão de gestão, de como a gente toca o negócio, dessa minha tomada de decisão em trazer alguém que domina a área melhor do que eu para tocar o projeto, pensando no bem comum que sobrepõe, sobretudo, os meus interesses. Senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês. E ó, eu vejo vocês no sucesso, que é o meu lugar, que é o lugar do Samir e que é o seu lugar. Moreno, até mais.